Olá, sejam bem-vindos à terceira semana municipal antidroga, que acontece do dia 22 ao dia 26. E hoje, em especial, o nosso tema é dependência química e suas consequências, cujo palestrante, nós estamos aqui, Dr. Marcos Estevão dos Santos Moura, vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, título de especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira, título de especialista em psiquiatria forense pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira, e mestre em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente como diretor clínico da Clínica Canandá. Então, nós estamos aqui justamente para desvendar, elucidar, fazer uma reflexão nessas situações que nós vivemos hoje, que conturba a família, que destrói o ser humano, que faz da sociedade um caos. Então, nós temos um doutor com experiência nessa área, que poderá elucidar muitas dúvidas que nós temos. Primeiramente, agradecer o convite. Para mim é um prazer muito grande nós estarmos conversando sobre isso, nessa semana que ela já acontece há muitos anos, desde a Semana Nacional, a Estadual e a Municipal, já no seu terceiro ano, e que a gente tem a possibilidade, mesmo em tempos de pandemia, de poder trazer alguns esclarecimentos à população como um todo. Nosso trabalho se baseia principalmente na prevenção, mas como o problema é muito grande, nós temos que contar muito com o tratamento, com a reabilitação e com a repressão ao uso de drogas. Então, isso é um problema muito extenso, que também exige de nós um tempo muito extenso para estar discutindo em sociedade. Exatamente, nós precisamos com frequência falar sobre esse tema, que justamente por desconhecimento, e principalmente o jovem que entra nesse caminho, ele vai por curiosidade, por alguma situação de ser levado por parceiros, amigos, entre aspas, né? Infelizmente, eles conhecem essa inimiga do ser humano, que é a droga, e não conseguem sair dela. Então, como o senhor falou, a importância da prevenção, eu gostaria que o senhor colocasse umas situações de tal maneira como o jovem poderia evitar chegar nesse ponto. Pois é, assim, vamos primeiro ver como é que acontece essa entrada, exatamente aquilo, as experimentações isoladas, muitas vezes por curiosidade, muitas vezes para fazer parte de um grupo qualquer, como se ele não usasse junto com aquele grupo, ele fosse ser excluído, uma coisa que ele não quer. O jovem, ele se acha dono da situação, ele jamais vai ficar preso às drogas. As drogas ele usa e sai quando quiser, é assim que ele pensa. E na verdade isso é um engano muito grande e ele é muito vulnerável. O jovem hoje, cada vez mais jovem, está entrando nas drogas. E a juventude, quanto mais precoce, maior a vulnerabilidade a isso. Nós nem estamos falando em tempos de pandemia, onde a vulnerabilidade é maior ainda, que a gente pode abordar isso. Mas como o jovem mais precocemente está entrando no uso das drogas, e nós sabemos que as consequências delas são muito grandes, tanto fisicamente, psiquicamente, socialmente, quanto fisicamente, por uma série de problemas, tanto mentais, hepáticos, pancreáticos, renais, etc., que nós sabemos que as drogas trazem, cardiológicos, como problemas mentais, tanto alterações do comportamento, déficits cognitivos e outros riscos muito grandes para o sistema mental, para a atividade mental da pessoa que usa, e quanto mais jovem, maior as perdas mentais ele vai ter. E os problemas sociais, que ele se envolve muito rapidamente, problemas familiares, violência dentro de casa, com pais, com irmãos, etc. Problemas
policiais e problemas jurídicos, e ele é hoje protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que não deixa de ser uma penalização inerente à idade. Então isso é muito preocupante. E se nós estamos vendo que existe essa preocupação, a ideia seria mais prevenir é melhor do que remediar. E como é que nós faríamos uma prevenção dessa, sabendo que as consequências do uso de drogas são muito grandes? E às vezes elas são definitivas, são incapacitantes. Incapacitantes. Quanto pior a droga, maior a incapacidade. Mas quanto menor a droga, como se acha, a incapacidade ela existe, apesar de não parecer tanto quanto as drogas chamadas mais pesadas. Isso é uma discussão muito grande, o que é uma droga pesada e uma droga leve. Se nós tivermos tempo, a gente pode conversar um pouco sobre isso. De qualquer forma, a incapacidade vai existir, seja uma incapacidade cognitiva, uma incapacidade comportamental, etc. Agora, o que a gente pode fazer para prevenir isso? Se nós sabemos que o jovem ele entra cada vez mais cedo nas drogas, nós precisamos intervir mais cedo ainda. Onde? Nas famílias, onde esse jovem está. Nós vamos ter que ter orientações comunitárias, orientações específicas em famílias problema, e nós vamos ter que ter orientações e capacitações de professores desde o ensino fundamental nas primeiras séries. Nós precisamos fazer cartilhas lúdicas de orientação aos professores e que eles possam então passar isso para os alunos. Só que os professores têm que ser capacitados antes. Eles às vezes não entendem o que é uma dependência, eles não entendem o que é uma droga perigosa ou se existe uma droga sem risco, o que não existe. Isso é muito difícil a gente fazer, Então nós precisamos do apoio de toda a comunidade, nós precisamos de boa vontade e nós precisamos do poder público. O poder público é fundamental e a gente tem que entender que hoje nós estamos tendo uma grande apreensão do número de drogas, e isso aí é um trabalho belíssimo das nossas polícias, mas está tendo um número grande de apreensões, mas está tendo um número grande de tráfico de drogas, porque está tendo um grande número de solicitações de demanda, principalmente hoje em tempos de pandemia, onde as pessoas têm medo que falte tanto o pão para comer, como a droga para a sua utilização. Então o que eles fazem? Eles estocam droga em casa, eles pedem cada vez mais droga, fazem que o tráfico seja cada vez maior. E é muito difícil a gente combater esse tráfico todo. Eu sempre digo que nós temos que agir no consumidor. Se o consumidor não come o pão da padaria da esquina, essa padaria vai fechar. Então, enquanto isso, se o consumidor comer aquele pão, essa padaria vai sempre ter pão para fornecer. Tá? Não é uma boa relação, fazer droga com pão, uma coisa é boa, outra é ruim, mas o que eu estou querendo dizer é que se o consumidor não quiser aquela droga, não quiser a droga, o traficante vai morrer com ela. Então isso nós precisamos fazer. E como é que nós fazemos isso? Com prevenção. Mostrando a droga como aquele monstro desde a primeira infância em que a criança vai procurar se distanciar. É interessante que a Polícia Rodoviária Federal faz um trabalho belíssimo há muito tempo no trânsito. As crianças desde cedo já ensinam os pais os erros no trânsito. Olha, está fechado o sinal, ponha o cinto de segurança, olhe para frente, as duas mãos no volante, etc. E elas aprenderam isso já na escola, com o trabalho das Polícias Rodoviárias Federais e do Detran. E as famílias também sendo orientadas a isso. Vamos fazer o mesmo com as drogas. Precisa de boa vontade. Gasta-se, com manual. Mas também isso aí não é o fim do mundo. Nós vamos ter talvez uma coisa muito boa. Alguns países, eles têm um programa de prevenção belíssimo. Nós também podemos ter, por que não? O Brasil tem muita capacidade disso, tem muito boas ideias, então a gente só precisa saber executar. A consequência das drogas é muito grande e nós precisamos prevenir para evitar remediar. Mas nós precisamos também remediar
para evitar as complicações dela. Doutor Marcos, procede, uma vez ouvi um especialista falar que a dependência química, por exemplo, 10% da população mundial já está geneticamente no DNA, que se a pessoa usar álcool, que é uma droga lícita, entre aspas, né, ela fatalmente, ela nunca mais vai largar de beber o álcool, a bebida alcoólica. E essa pessoa que tem essa tendência, propensão, geneticamente falando, que se ela chegar a usar um baseado, usar cocaína, qualquer outra droga, ela cai mais fácil, porque a gente observa que existem pessoas que experimentam a droga, mas não ficam dependentes. Enquanto que outras, basta uma tragada e não consegue largar mais. Tem procedência isso? Isso é uma situação X que a gente precisa esclarecer bem. É difícil dizer que a pessoa usando droga com regularidade não vai ficar dependente. O que a gente sabe é que geneticamente existe a predisposição para uma dependência mais rápida ou menos rápida. Ou seja, se existem casos de dependência na família, a possibilidade de uma dependência mais rápida é maior. É diferente, vai usar só uma vez, vai ficar dependente. Não, não é bem assim, né? A vida nos dá chance de evitar continuar o consumo e continuar e ter o risco do abuso e da dependência. Mas as pessoas com predisposição familiar, elas vão ficar mais rapidamente. O que hoje se estuda é que parece que filhos de mães que usaram abusivamente na gestação, às vezes com um único uso, numa fase mais tardia, da infância ou da adolescência, eles possam se tornar dependentes porque o cérebro já reconhece aquela substância e os mecanismos de recompensa cerebral, então eles vão ser estimulados e a dependência se instala rapidamente. Isso que se sabe. E se sabe também que a dependência é rápida nas pessoas predispostas. Então, partindo dessa premissa, o ideal seria que ninguém na sua adolescência deveria usar bebida alcoólica, porque a gente sabe que o álcool, se ele tem essa tendência, com certeza ele vai ser compulsivo a partir de então, e a gente sabe que a bebida alcoólica, ela dá abertura para o uso de outras drogas, né? Nós sabemos que dependendo do grupo que ele participa, se ele faz aqueles coquetéis, né, que a gente conhece, com certeza alguém vai oferecer algo mais pesado, né? Então, não sei se tem droga leve, pesada, o senhor colocou aí, mas para mim tudo é pesado. Começou com uma droga, para mim, é um poço sem fundo, não tem volta, se a pessoa tiver essa tendência. Então, o ideal seria que, como prevenção, que nas festas de adolescentes, onde eu estou vendo que até festa de crianças, 12 anos, tem bebida alcoólica, deveria ser proscrito isso. Não deveria permitir, os pais têm que observar. O pai é o policial. É claro que o pai tem que ser aquela pessoa que vigia, sim, não é deixar à vontade, porque nós, como pais, eu tenho 2 filhos, nós sempre fiscalizamos com quem ele saiu, quem são os parceiros dele, os amiguinhos, aonde você vai cobrar. Nós somos pais e nós temos esse direito. Então é muito importante vocês, pais, estarem atentos ao comportamento do seu filho, às atitudes, o rendimento escolar se está caindo. Tudo isso aí são sinais que a gente tem que ficar atentos e espertos. Concorda? Doutor, concordo muito. Isso aí é uma coisa interessantíssima, né? Eu acho que até deveria ter um projeto de lei. Claro, muitas pessoas agora vão odiar o que eu estou falando, mas eu acho que a bebida alcoólica ela deveria ser proibida em aniversários de menores de idade, né? Mas na verdade os aniversários parece que não são para os aniversariantes, né? Eles terminam sendo para os familiares. Uma festa de 1 ano de idade de uma criança, ela, de um modo geral, vão os pais dos amiguinhos dessa criança e o consumo de bebidas é muito grande. Eu acho isso realmente extremamente temerário. Agora, o álcool, ele tem uma cultura ao longo da vida, né? É bíblico, inclusive.
O grande problema, existe um baixo risco de beber, não existe zero risco de beber. O baixo risco de beber, que seria o uso social do álcool, é muito difícil as pessoas saberem fazer isso, né? É muito difícil a pessoa fazer uma dieta para emagrecer, por exemplo, com um número tal de calorias, como é muito difícil parar num primeiro copo de chopp, por exemplo, 2, 3, 4, 5 vezes por semana. Isso é muito difícil. O baixo risco, ele existe, mas se nós pudéssemos ver quem tem condições de usar a bebida com baixo risco, nós teríamos que ver a sua história pessoal e familiar. Isso seria muito difícil. Você pode beber, etc. Ora, hoje existe uma cultura do resveratrol, né? Como um tônico cardíaco, mas, ou seja, pode até ser que as pessoas digam, isso aí é bom, tome uma cálice de vinho, vai fazer bem para o coração, o vinho tinto, mas o risco para a saúde mental, ele existe. Se a pessoa não souber consumir isso, o risco é muito grande. De qualquer forma, o álcool, se ele fosse usado socialmente, ele não teria problema na vida. Mas o grande problema é que os abusadores são grandes. Ora, hoje, antigamente, há 50 anos, 60 anos exatamente, nós tínhamos 6, pouco por cento de dependentes de álcool. Hoje nós temos mais de 13%. A propaganda do álcool, ela existe, e são propagandas belíssimas que passam na TV. Então, o álcool pode ser consumido em qualquer local, até nas festas infantis. A tendência é sempre crescer. Se nós imaginar mais 10% que fosse de dependente, que é muito mais, né? Mais de 13%, nós teríamos aqui em Mato Grosso do Sul mais de 80 mil, mais de 100 mil pessoas dependentes de álcool. Isso é um caso sério. A maioria não faz nenhum tratamento, consome a bebida diariamente. Ele vai apenas fazer o tratamento se isso aparecer de alguma forma, numa necessidade de fazer uma cirurgia em que dentro do hospital aparece uma síndrome de abstinência ou coisa parecida. Esse é o grande problema do álcool. O cigarro, ele mata o corpo da cabeça aos pés, mas não se conhece essa morte cerebral dele como do cigarro, como do álcool, se houver uma dependência. Mas o grande problema, principalmente em pontos de pandemia, eu digo, existe uma droga que nós estamos prestes a regularizar, que é a cannabis. Porque o mundo todo se movimenta para isso, porque existem direitos humanos que solicitam isso, mas que é uma droga que traz sérios prejuízos. E muitos, veja bem, em tempo de pandemia, ela traz déficits cognitivos irreversíveis. A pessoa vai perder coeficiente de inteligência e se ela pensa, por exemplo, num concurso público maior, dificilmente vai conseguir. E quanto mais cedo ela usa, maior o dano. E hoje, em tempos de pandemia, é difícil essa droga porque ela é usada em grupo, ou seja, em aglomeração. E muitas vezes em locais públicos, como praças. E com isso, ela traz risco também às pessoas que por ali passam, aos transeuntes. Então, a maconha, que é uma droga que está sendo banalizada e muitas vezes colocada como medicamento, porque tem uma substância dentro dela, que é o canabidiol, que até serve para algumas patologias, não a maconha, mas uma substância dentro dela. Ela é uma das substâncias que eu julgo, na minha experiência de mais de 30 anos com drogas, que é a mais perigosa das drogas, visto parecer inofensiva. Ela tem um semblante inofensivo, diz que as pessoas ficam calmas, quando na verdade elas ficam sem motivação de trabalho, sem motivação de estudo e perdem essa cognição. E mais, usam em grupo, ou seja, se tiver alguém contaminado, vai passar para os demais e ainda para outras pessoas. Então ela é muito grave. Doutor Marcos, só para reforçar, eu promovi uma audiência pública um tempo atrás e justamente existia pessoas com essa apologia de liberar o uso da maconha. E ele enalteceu que fazia 20 anos que ele usava o cannabis, né,
baseadozinho, não tinha problema nenhum, que achava que era normal. Eu só fiz uma pergunta para ele. Eu sou cirurgião, eu sou ginecologista obstétrico. Falei, o senhor permitiria que logo após eu fumar um baseado, como cirurgião, eu vou abrir sua barriga, eu vou fazer uma cirurgia que é necessária. O senhor permitiria que eu fizesse essa cirurgia do senhor? Aí ele falou, não, assim também não. Então como o senhor está falando que é normal usar? Acabou ali. Então para aqueles que têm essa ideologia, pelo amor de Deus, pensa um pouquinho. A insensatez está tão grande nesse país, tanta coisa errada, tantas coisas que não tem nem sentido, não tem pé nem cabeça. Vamos parar com isso. Né? Então é muito importante que nós tenhamos bom senso, sermos coerentes com as coisas certas. Parar de falar abobrinha. Então, é momento, inclusive, pegando um gancho da prevenção que o senhor falou, capacitar professores, porque realmente eu creio que a idade ideal para a gente passar ensino para a criança é de 6 a 10 anos de idade. Se a gente capacita professores a ensinar, não é igual matemática, 2 mais 2 são 4, 1 mais 1 é 2, ensinar para essas crianças de 6 a 10 anos os efeitos que a droga causa no sistema nervoso central. Que é claro que num primeiro momento vai deixar a pessoa alegre, feliz, porque tem liberação de dopamina, serotonina, tanta coisa gostosa, e a gente viveu essa vida. Só que daqui a pouco você vai usar, o sítio de implantação de sinapse já não funciona mais, porque está usando uma droga exagerada, mais. O que vai acontecer? Vai acontecer lesão cerebral. É o que o doutor Marcos falou, que a pessoa vai ter perda de memória, vai ter dificuldade de concentração, a capacidade de assimilar a matéria, nós que somos estudantes, nós não vamos ter mais capacidade de assimilar a matéria como é o normal, né? Vai estar tudo diminuído. Então, qual que é o nosso futuro? Então, eu estou falando isso para você, jovem, para você, adolescente, que a droga, ela destrói o sistema nervoso central, a nossa capacidade de cognição, a capacidade de raciocinar, ela decai. Então, qual que é a nossa qualidade de vida? Então, é isso que nós temos que ensinar para os jovens, que eu tenho certeza que essa faixa etária de 6 a 10 anos, eles aprendendo como que funciona a cocaína, como que funciona a maconha no nosso sistema nervoso central, no nosso organismo, o álcool, como que eles mostram um fígado sadio e um fígado que é intoxicado pelo álcool, a cirrose hepática, que mata, com dores terríveis. O pulmão do fumante normal, como que é o pulmão o pulmão do tabagista, é terrível, preto, feio, que a pessoa que vai chegar a usar balão de oxigênio em determinada fase da vida dela. Então, eu acredito que se nós tivermos essa oportunidade de fazer até como grade curricular, sim, por que não? Sim. Eu tenho certeza que quando o jovem tiver seus 13, 14, 15 anos de idade, alguém vier oferecer qualquer uma dessas drogas, eu não quero isso para mim, porque ele tem conhecimento de causa. E com isso nós poderemos inibir em torno de 70% a 80% de usuários. Então aqui ninguém está para combater traficantes nem nada. Nós estamos aqui para ensinar os nossos jovens a se defender. É uma ideia. Eu digo assim, né? Eu sempre fui um sonhador em prevenção e em tratamento, né? E aprecio bastante a repressão bem feita, com serviço de inteligência. Nós precisamos descobrir os grandes traficantes na repressão. Mas eu sempre sonhei na prevenção, nessa prevenção desde a escola. E a gente observa o que é que dá certo. Então a gente vê esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal, vamos jogar isso para a dependência, para a prevenção de drogas. E a gente vê o trabalho da arte, o livro com arte levado através de ônibus ou vans para as comunidades. Vamos fazer isso. Um teatrinho, tá? Talvez um projeto de lei que leve um teatrinho para as comunidades. Hoje vai em determinado bairro da cidade, eles reúnem, fazem algumas faixas, fazem um teatrinho ali, deixa o povo assistir, deixa as crianças verem. Isso ajuda bastante. Vamos
proporcionar a possibilidade de trabalhos artísticos que possam ser premiados na prevenção do uso de álcool e outras drogas. Isso aí é uma coisa importantíssima. Vamos também aprimorar o tratamento nisso, dar apoio às comunidades terapêuticas. Elas são muitas e são excelentes. E existem aqui no nosso estado, como existe em todo o Brasil. Vamos, em vez só de puni-las porque falta isso ou aquilo, porque elas vivem com muita dificuldade, vamos, sim, tentar melhorá-las, mas vamos contribuir com elas, talvez contratando profissionais que possam ir lá, itinerantes, psicólogos, psiquiatras, etc. Isso vai ajudar muito as comunidades terapêuticas, onde os pacientes ficam muito tempo e aprendem muito através da laborterapia, através dos 12 passos, método Minnesota e outros. Vamos dar valor aos grupos de apoio. NA, AA, Amor Exigente, Amor Persistente, são grupos de apoio excelentes que o povo tem que conhecer e tem que participar. O dependente tem que participar, as famílias precisam participar disso. E vamos, então, tirar um pouco desse preconceito, desse estigma em relação ao dependente químico, que ele, antes de tudo, é uma vítima, não é um marginal, não é um bandido. A maioria quer se tratar, a maioria não tem oportunidade, porque não existe a prevenção, nem sabe que é isso e vai afundando cada vez mais nas drogas. O crime está ligado à droga, mas não significa que a droga seja apenas ligada ao crime. A grande maioria dos dependentes químicos é só uma grande parte de doentes que está querendo fazer o tratamento. Nós precisamos proporcionar isso a eles. Se nós não conseguimos prevenir a doença, vamos fazer o tratamento o tratamento previne um mal maior, que seriam as consequências dessa doença, até a incapacidade. Hoje a gente fala de uma intervenção que ela existe global, que é o que a gente está prevendo, que se chamava antigamente de prevenção primária, essa intervenção global e fazer para a sociedade como um todo. A intervenção, aquela específica, né? E que nós vamos fazer nas populações problemas, filhos de dependentes, de presidiários por dependência, bairros problemas, escolas problemas, isso aí é uma intervenção. E aquela realmente que a gente seleciona, que é o próprio dependente que já faz uso, para ver se ele sai dessa situação. Nós não podemos esquecer tudo isso. Se nós fizermos isso com boa vontade, nossa, primeiramente, tivermos empatia, nos colocarmos no lugar do outro, se nós fizermos isso vendo a boa vontade da sociedade como um todo, que deixe de ver o dependente apenas como um marginal e ter medo porque vê alguém que usa droga como se fosse uma pessoa de perigo, e quando na maioria das vezes é uma pessoa necessitada. E se nós tivermos também a contribuição do poder público em todas as esferas, federal, estadual e municipal, e tivermos então possibilidade de ter uma parcela, financeira desse poder público para poder investir em prevenção, em tratamento e repressão, então nós podemos sonhar talvez com um futuro melhor. Meu medo é muito grande de começar a se liberar drogas aqui sem nós termos, então, essa estrutura para poder fazer prevenção, onde nossos jovens vão ser grandemente afetados e a dependência realmente ela vai triplicar, quadruplicar, e nós vamos ter um caos, uma epidemia, em relação à dependência de drogas, infelizmente. Vamos ver se a gente consegue evitar isso. E hoje nós temos aqui, nós temos uma coordenadoria municipal de drogas, que é vinculada à Subsecretaria dos Direitos Humanos, e tenham realmente uma receptividade. E nós temos as comunidades terapêuticas que acolhem. Agora, o senhor fez um ponto importante, que seria uma reinserção social. Quando a pessoa está em sobriedade, ele saiu de uma comunidade terapêutica, que ele continue a frequentar o AA, o Amor Exigente,
o NA, quer dizer, porque esses grupos de partilha, nós tivemos um grupo de partilha, CCV, Comunidade Casa Esperança e Vida, nós tivemos durante 4 anos um grupo de apoio a usuários de drogas, lícitas e ilícitas. E é muito importante, né, justamente o testemunho daquelas pessoas fortalecer a cada um. Né? Bom, se ele conseguiu sair, eu também saio, por que não? Usou tantos anos, foi no fundo do poço, tem cada testemunho assim que a gente fala, chora. Né? E é muito importante a família participar junto, porque tem o grupo de apoio para familiares também. Então, para eles, como ajudar o dependente a não cair de novo? Nós sabemos que, infelizmente, acontece que uma vez em sobriedade, mas se o alcoolista, por exemplo, ele sentiu o cheiro do álcool, ele cai de boca. Então, ele tem que estar cercado de pessoas que vão dar apoio no momento de tristeza, no momento de depressão, ansiedade, mesmo que alguém esteja do lado dele, para fortalecer que ele não caia nesse campo. Né? Então é muito importante a família ser participativa na vida desse drogadito, desse adicto, desse dependente. Bem, o interessante é que hoje, em tempos de epidemia, que as pessoas elas estão mais distanciadas, numa quarentena ou em isolamento, esse consumo possa ser aumentado. Né? Por quê? As pessoas elas estão ali de pijama, basicamente. Elas quebram as suas rotinas, o que não deveriam. Elas se veem numa sala de TV, provavelmente, o dia todo. Então, tudo isso é um convite àquele uso que a pessoa já fazia. Isso é uma coisa muito preocupante. E eu acho que as pessoas precisam procurar coisas mais sadias. E a internet, que infelizmente é a mesma que faz o delivery, né? A entrega dessas drogas, ela também pode trazer benefícios. Quando nós falamos em grupos de apoio, NAAA, já existe inclusive online. As pessoas podem participar disso. A própria Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, chamada ABAD, também tem um canal online. Então as pessoas também podem se beneficiar disso. Nós precisamos aprender a usar as redes sociais. Fazer grupos de amigos, independente do AA e do NA, que possam estar falando sobre isso preventivamente. Mas não vamos esquecer dos grupos de apoio. Eles são muito importantes, principalmente nessa hora. E vamos tentar fazer atividade física mesmo em casa, ter uma boa dieta, conversar sobre assuntos importantes, ver bons filmes e tentar realmente ter válvulas de escape mais sadias, em vez de procurar aquilo que afoga, entre aspas, as nossas dificuldades de uma forma errada. Procuramos às vezes isso como se fosse um calmante, é um calmante errado. E é interessante que as drogas lícitas, como o álcool, o tabaco e os calmantes, eles são muito consumidos, mais consumidos nesse momento, né? E junto com elas as drogas ilícitas, a maconha, a cocaína, a aspirada, a cocaína fumada, que é o crack, a base, a pasta, merla, o oxi, extremamente fumados. E tudo que é fumado, o prejuízo ele tende a ser muito maior, porque a fumaça vai prejudicar um dos órgãos-alvo dessa pandemia, que é o pulmão. E hoje tem os vapes, os narguilés, onde também se mistura esse tipo de droga. E o prejuízo para o pulmão é muito maior. As drogas, por si só, elas já são imunodepressoras. Se as pessoas adquirirem uma doença dessa, o risco também é grande. O risco não é só para o hipertenso, para o diabético, para o obeso, também é do consumidor e do abusador de drogas. Então são coisas que nós temos que pensar bastante para evitar um mal maior. Doutor Marcos, já estão dando sinal aqui que nós temos que encerrar a live. Infelizmente, nós temos muita coisa para falar. Eu gostaria de falar sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas na gestação, porque eu sou obstetra, que é muito ruim isso aí, só alertar as gestantes: não fumem, não bebam, não usem nada. Tudo tem comprometimento com o cérebro.
né? Isso é muito importante a gente lembrar essas coisas. Parto prematuro, descolamento de placenta, DPP, déficit de crescimento, retardo de crescimento uterino, tem muita coisa. Consulte seu obstetra, você vai entender o que estou falando. Não fume, não beba, não use droga. Quero agradecer a Vera, o Comad. Nós, do Conselho, nós estamos muito preocupados com a sociedade campograndense, porque nós somos rota de tráfico, nós somos, infelizmente, quantas bocas que não tem aqui em Campo Grande e a gente não consegue desfazer, mas nós estamos caminhando, como o Dr. Marcos Estevam fez uma colocação muito importante. De repente a escola é o nosso quinhão, é lá que a gente poderá ensinar, né? Com o apoio da família, com o apoio da sociedade. O Comad agradece a atenção de todos. Eu agradeço ao Dr. Marcos Estevam pela presença dele, pela disponibilidade que ele teve de vir aqui, esclarecer muita coisa que foi importante, eu tenho certeza. Tudo isso que nós colocamos aqui, reflita, passe para os outros vizinhos, amigos, liga, fala, fulano, vamos estudar um pouquinho mais, vamos aprender, por que não? Então, eu agradeço a todos e Deus abençoe e nos proteja. O senhor tem a palavra. Bem, primeiro também meus agradecimentos, é sempre uma honra estar participando de eventos como esse. A Vera do Comad, né, que a gente já se conhece há muito tempo. Eu falo em nome de todos os conselheiros estaduais de políticas públicas sobre drogas, em particular em nome da nossa presidente, Denise Fátima. E estamos à disposição para qualquer outro esclarecimento. Isso é muito bom a gente saber que mesmo em tempo de pandemias, a Semana Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, ela acontece. Mostra que essa é uma preocupação nossa, que não dorme e não se amedronta com um vírus de alta letalidade, como é o Covid, que nós não temos que banalizá-lo, sim, temos que temê-lo e temos que fazer tudo aquilo que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, que é o uso de máscaras, álcool em gel em locais onde você não tem a possibilidade de lavar as mãos com água e sabão, o distanciamento social. Com isso, nós vamos evitar colapsar o nosso sistema de saúde e ter mais chance caso sejamos contaminados ou que um dos nossos parentes ou amigos também o sejam, né? Que Deus nos proteja e que não permita esse mal para nós e para todos os outros, a todas as pessoas, é claro, do mundo. Isso é muito difícil, nós sabemos que é uma pandemia, mas que aqueles que contraírem, então, que possam sair ainda com saúde. Muito obrigado.